Minha sogra e meu cunhado nos levaram para ver um apartamento de R$ 1.200.000 que eles disseram ter acabado de comprar. No entanto, para a surpresa de todos, aquele era exatamente o imóvel que eu possuo e que alugo por R$ 5.000 mensais. Meu marido se virou e fez uma única pergunta que os deixou completamente pálidos na mesma hora. Meu nome é Isadora, tenho 32 anos e trabalho como contadora-chefe em uma empresa de engenharia civil na capital. Meu marido é o Renato, um engenheiro eletricista reservado, calmo e que definitivamente não faz o estilo de homem que gosta de discutir ou de se exibir em debates vazios. Ele é uma pessoa extremamente dócil, mas longe de ser ingênuo. Ele raramente reage por impulso, mas grava com precisão milimétrica cada comentário e cada atitude torta que presencia no ambiente familiar. Estamos casados há 5 anos e, felizmente, desde o início da nossa união, optamos por morar em nossa própria residência e manter nossa independência financeira, sem depender do auxílio de terceiros de ambos os lados. Para quem nos observa de fora, posso parecer uma pessoa excessivamente paciente, discreta e que prefere relevar as desavenças para manter a paz. Mas a verdade é que não sou alguém fácil de ser manipulada. Devido à minha formação e anos de atuação na área contábil, desenvolvi o hábito rigoroso de registrar minuciosamente cada saída de recurso de nosso orçamento, principalmente os valores direcionados às demandas da família do meu marido. Não faço isso por apego mesquinho ao dinheiro, mas sim por compreender que a ausência de clareza nas finanças familiares é o caminho mais rápido para o surgimento de ressentimentos futuros. Minha sogra, Dona Lourdes, é uma senhora muito articulada perante a vizinhança. Ela sempre mantém um tom de voz dócil e vive repetindo discursos sobre a importância de acolher e amar os familiares como se fossem filhos de sangue. Contudo, na intimidade do lar, ela é extremamente habilidosa em utilizar o argumento do dever filial e do afeto para manipular as decisões dos filhos. Sempre que necessita de suporte financeiro ou de favores de grande porte, ela suspira com drama e comenta: "Já sou uma senhora de idade, não sei quanto tempo de vida ainda me resta neste mundo. Se os familiares de sangue não se apoiarem nas dificuldades, quem mais fará isso por nós?" No início, aquele discurso me comovia e gerava empatia. Mas com o passar dos anos, tornou-se uma cobrança exaustiva e previsível. Meu cunhado se chama Fábio e tem 28 anos. Fábio é um jovem de aparência cuidada, que preza muito pela estética, veste-se sempre com roupas chamativas de grife, mantém o cabelo perfeitamente arrumado e sapatos de couro sempre polidos. Quando conversa, adota uma postura empolgada, assemelhando-se a um palestrante de investimentos atraindo capitalistas, mas sua trajetória profissional é marcada por projetos inconsistentes e fracassos comerciais frequentes. Em um mês ele atua com vendas digitais, no outro se apresenta como corretor de loteamentos rurais de alto padrão e logo em seguida anuncia envolvimento em alguma plataforma de tecnologia inovadora. Sempre que nos encontramos, ele repete a mesma promessa otimista. Desta vez, estou prestes a consolidar um grande negócio. Vocês logo verão o resultado do meu sucesso. Por trás desses discursos de prosperidade, no entanto, ocultavam-se constantes pedidos de empréstimos financeiros de menor porte, de R$ 2.500, R$ 5.000 e até mesmo uma solicitação privada de R$ 12.000 enviada diretamente ao meu marido, Renato, para cobrir o saldo devedor acumulado de seu cartão de crédito pessoal. Há alguns dias, Dona Lourdes entrou em contato com Renato, solicitando a nossa presença para um almoço de domingo em sua residência. O tom de voz dela era consideravelmente mais entusiasmado do que o habitual.
Façam questão de comparecer no próximo domingo. Temos um excelente motivo para comemorar em família. Vou preparar aquele lombo assado com batatas que o Renato tanto aprecia. Ao escutar a menção a um motivo de comemoração, senti uma imediata preocupação. Pela minha experiência com a família dele, os momentos festivos quase sempre vinham acompanhados de alguma demanda financeira subsequente dirigida a nós. O almoço foi servido de forma farta e caprichada. O lombo assado perfeitamente dourado, farofa bem temperada, arroz fresquinho e acompanhamentos que Renato adorava. Dona Lourdes servia o prato de meu marido com uma atenção incomum e carinhosa. Coma bem, meu filho. Você tem trabalhado de forma exaustiva nas obras e parece mais magro ultimamente. Enquanto isso, Fábio balançava as chaves de um veículo utilitário novo, que eu suspeitava ser alugado ou emprestado de terceiros, mantendo um sorriso de autoimportância no rosto. No meio da refeição, Dona Lourdes posicionou os talheres na mesa. Olhou para nós com orgulho e anunciou: convoquei este almoço para compartilhar uma grande vitória de nossa família. O Fábio acabou de adquirir um maravilhoso apartamento de R$ 1.200.001 no novo empreendimento imobiliário da região. Essa conquista enche o meu coração de orgulho e prestígio perante a sociedade. Fábio imediatamente complementou com falsa modéstia: é uma conquista normal para o ritmo dos meus negócios. Isadora. No mercado atual, é preciso ter ousadia para investir nos momentos certos. Quem sabe aproveitar as oportunidades consegue saltar para um patamar de vida muito superior rapidamente. Observei o semblante de Renato de relance. Ele continuava consumindo a refeição de forma calma e silenciosa, sem esboçar qualquer reação de surpresa ou questionamento, enquanto eu achava aquela história cada vez mais inverossímil. Como um jovem que, há poucas semanas, implorava por recursos para cobrir o limite do cartão de crédito, conseguia, de forma repentina, adquirir um imóvel de R$ 1.200.000, como se estivesse comprando um bem comum de menor valor. Dona Lourdes voltou-se em minha direção com um sorriso levemente provocativo. Veja só o exemplo do Fábio, tão jovem e já conquistando patrimônio próprio de alto padrão, enquanto vocês mantêm os recursos guardados de forma conservadora em contas bancárias de baixo rendimento. O dinheiro precisa circular para gerar riqueza. Mantê-lo parado só atrai desvalorização. Posicionei meus talheres no prato e perguntei com suavidade: respeito. Fico muito contente com a conquista do Fábio. Mas por qual modalidade de negócio ele optou para essa aquisição? Trata-se de um financiamento imobiliário de longo prazo ou ele realizou uma sociedade de investimentos com parceiros? Fábio soltou uma risada ríspida, demonstrando irritação com a pergunta. Você sempre com essa sua mentalidade técnica de contabilidade, Isadora. A primeira coisa que questiona são as origens dos recursos. Negócios de grande porte exigem sigilo de mercado. Ninguém revela suas estratégias comerciais de forma detalhada para os outros. Em seguida, Fábio puxou o celular e passou a nos exibir algumas imagens digitais de projetos arquitetônicos, acompanhadas por panfletos publicitários de alta rentabilidade financeira. Ele explicou que se tratava de uma cota de investimento de acesso restrito e exclusivo para familiares próximos. Se vocês aceitarem fazer um aporte de R$ 200.000, garanto um retorno de rentabilidade de no mínimo R$ 75.000 em um prazo de 3 meses. Sendo bem sincero, eu jamais ofereceria essa oportunidade de ouro para terceiros do mercado. Só estou abrindo essa exceção porque o Renato é meu irmão de sangue e quero vê-los prosperar junto comigo. Continuei o questionamento de forma objetiva. Existe um contrato formal de mútuo financeiro estruturado?
Qual a pessoa jurídica responsável pelo desenvolvimento imobiliário? Há garantias reais de devolução dos aportes? O semblante de Fábio fechou-se imediatamente. Ele colocou o aparelho sobre a mesa com certa agressividade e retrucou: "Por que tanta burocracia, Isadora? Estamos tratando de um negócio entre familiares de sangue e você conduz a conversa como se estivesse realizando uma auditoria fiscal externa. Se não há confiança mútua entre nós, prefiro retirar a proposta." Dona Lourdes suspirou de forma dramática, buscando o apoio de Renato. "Veja o comportamento de sua esposa, meu filho. O dinheiro de vocês pertence à família e deveria ser canalizado para apoiar o crescimento do seu irmão caçula. Ficar calculando cada centavo e exigindo garantias formais entre irmãos de sangue acaba desgastando os laços familiares e nos transformando em perfeitos estranhos dentro de casa." Senti um profundo desconforto ao ver que os frutos do nosso esforço de trabalho eram tratados por minha sogra como patrimônio comum da família dela. A cobrança injusta de R$ 200 mil era apresentada como uma obrigação afetiva óbvia. Eu estava pronta para manifestar meu posicionamento firme de recusa quando Renato posicionou os talheres na mesa de forma calma. Ele não me repreendeu e nem contestou a mãe de forma ríspida. Apenas olhou para Fábio com serenidade e comentou: "Se você realmente adquiriu esse apartamento de alto padrão, faça a gentileza de nos levar para realizar uma visita ao local amanhã. Após conhecermos a estrutura de perto, poderemos definir os detalhes desse aporte financeiro com mais clareza." A mesa de jantar permaneceu em silêncio por alguns instantes. Fábio pareceu hesitar por uma fração de segundo, enquanto o semblante de Dona Lourdes iluminou-se imediatamente com entusiasmo. "Excelente decisão, Renato. Ver a estrutura de perto trará toda a segurança necessária para vocês apoiarem o projeto do seu irmão." Olhei para o meu marido com desapontamento, sem compreender o motivo de sua aparente condescendência diante daquela proposta duvidosa. Sentia que aquele almoço era apenas a armadilha inicial de um golpe previamente estruturado contra nós. Durante todo o trajeto de retorno para a nossa residência, o silêncio no interior do veículo foi sufocante. Pela janela, as luzes da sinalização urbana refletiam-se nas poças de água da chuva recente sobre o asfalto. Permaneci sentada no banco do passageiro, segurando os meus pertences com o peito apertado, de angústia diante das palavras manipuladoras de Dona Lourdes. A naturalidade com que ela tratava os nossos recursos como patrimônio comum e a insistência em nos impor aquele aporte financeiro para o Fábio me causavam um enorme desconforto. Olhei para Renato. Ele mantinha a atenção focada no trânsito de forma perfeitamente calma e com o semblante impassível. Aquela serenidade dele me deixava ainda mais aflita. Eu desejava que ele tivesse se posicionado de forma firme durante o almoço, com uma simples declaração de que nós gerenciaríamos nossos recursos de forma autônoma, poupando-me daquele sentimento de desamparo familiar. Incapaz de conter a aflição, perguntei diretamente: "Você realmente acredita que o Fábio comprou um imóvel desse valor por vias legítimas? Ou você está cogitando resgatar nossas economias de anos para atender a essas demandas financeiras da sua mãe?" Renato manteve a atenção na via, acionando a sinalização para acessar a garagem do nosso condomínio de apartamentos. Somente após estacionar o veículo, ele respondeu com serenidade: "Amanhã realizaremos a visita ao imóvel. Existem situações que precisam ser expostas pelas próprias atitudes e palavras das pessoas para que fiquem evidentes para todos." Esbocei um sorriso amargo de incredulidade. "Que outras atitudes você precisa ver?"
O seu irmão acumulava dívidas de cartão de crédito há poucas semanas e, agora, se apresenta como proprietário de um imóvel de luxo, enquanto sua mãe nos pressiona por um aporte expressivo sem qualquer documento de garantia. A fraude não está clara o suficiente para você? Ele manteve o tom de voz calmo. Compreendo a sua aflição, Isadora. Virei-me em sua direção com firmeza na voz. Não se trata de mera aflição, Renato. Trata-se de receio real. Tenho medo de sua facilidade em ceder diante das pressões emocionais de sua mãe e das demandas constantes do Fábio, restando sempre a nós o ônus de cobrir as despesas deles. Minha declaração fez Renato silenciar. Compreendo que ele não agia por conivência ou falta de responsabilidade. Mas ao longo dos anos de casamento, percebi que homens que demonstram enorme firmeza profissional na sociedade, muitas vezes apresentam fragilidade emocional para estabelecer limites saudáveis perante as manipulações de suas próprias mães. E Dona Lourdes conhecia perfeitamente esse ponto vulnerável do filho mais velho. Recordei cada desentendimento financeiro do passado para demonstrar a recorrência dos abusos. Fábio já havia solicitado nosso veículo emprestado para reuniões comerciais e o devolveu com avarias na lataria e sem combustível. Quando cobrei explicações, Dona Lourdes desconsiderou o fato. É apenas um pequeno arranhão na pintura, ele é seu cunhado e não houve perda do bem. Em outra oportunidade, Fábio obteve R$ 5.000 sob promessa de devolução rápida e permaneceu em silêncio por meses. Ao ser cobrado de forma educada, minha sogra me acusou de criar discórdia familiar por motivos menores. Fábio chegou a realizar reservas de jantares festivos luxuosos para amigos sob o pretexto de faturamento corporativo em nome de Renato, resultando em uma cobrança de R$ 3.000 direcionada a nós. Diante do meu descontentamento, minha sogra comentou de forma ácida: ficar controlando despesas de refeições familiares demonstra uma enorme falta de generosidade com os seus parentes de sangue. Aqueles incidentes isolados não destruíam nossa estabilidade de forma imediata, mas acumulavam-se como pequenos focos de descontentamento em nossa relação conjugal. Renato ouviu minhas colocações em silêncio, sem tentar defender os abusos da mãe ou do irmão. Ele apenas desligou o motor do carro, permaneceu reflexivo por alguns segundos e comentou antes de descer do veículo: eu guardo cada um desses episódios na memória, Isadora. Eu esperava por um posicionamento mais detalhado de sua parte, mas ele apenas recolheu seus pertences e seguiu em direção ao elevador, deixando-me com uma persistente sensação de isolamento diante daquela situação de abuso familiar. Ao entrar em nossa residência, busquei focar em minhas tarefas de organização doméstica para acalmar a mente. Renato permanecia na sala de estar, aparentemente concentrado em seu celular. No entanto, ao passar por perto, percebi que a tela exibia o histórico de mensagens antigas trocadas com Fábio, especificamente as solicitações de empréstimo de grande porte e os respectivos comprovantes de transferências financeiras anteriores de nossa parte. Aquele comportamento reflexivo dele acalmou um pouco a minha aflição, indicando que ele não estava alheio aos fatos como eu supunha, mas preferia manter o silêncio estratégico enquanto estruturava sua forma de agir. Naquela noite, contudo, a insônia me acompanhou por horas, enquanto eu tentava decifrar a origem daquele suposto apartamento de R$ 1.200.000. De onde Fábio teria obtido recursos para aquela transação? Por que a ausência de documentos formais? E por que o desespero de Dona Lourdes em obter o aporte sob pressão emocional? Por volta de 1h da manhã, decidi levantar silenciosamente e acessar meu tablet de trabalho para verificar os arquivos de controle patrimonial da nossa família. Mantinha um registro detalhado de todas as nossas contas,
apólices de seguro, ativos imobiliários, sob minha responsabilidade administrativa. A listagem exibia de forma clara as informações do nosso apartamento situado no Residencial de Alto Padrão Condomínio Jardim Europa, uma unidade de aproximadamente 90 metros quadrados que mantínhamos alugada pelo valor mensal de R$ 5.003. A intermediação da locação era gerenciada por uma imobiliária de nossa confiança, constando no contrato como inquilina formal Asra Ivone de Souza. Analisei aquele nome por alguns instantes, ciente de que se tratava de uma pessoa desconhecida do nosso círculo de amizades ou contatos familiares. Naquele momento, não associei a locação a qualquer articulação de Fábio ou de minha sogra. Aquele apartamento no condomínio Jardim Europa representava uma doação de patrimônio privativo realizada com muito carinho por meus pais 2 anos após o meu casamento com Renato. Meus pais, agindo com sabedoria e precaução, comentaram na época: "Desejamos que vocês construam uma linda história juntos, minha filha, mas consideramos fundamental que você mantenha uma reserva de patrimônio exclusivo em seu nome para garantir a sua segurança pessoal diante de qualquer eventualidade futura da vida." Eu havia optado por não compartilhar a existência desse patrimônio privativo com a família de meu marido, por conhecer perfeitamente a mentalidade de Dona Lourdes. Se ela tomasse conhecimento de que eu possuía uma unidade de alto padrão alugada, certamente encontraria justificativas para exigir que cedêssemos o espaço para uso gratuito de Fábio ou que vendêssemos o imóvel para injetar o capital nos negócios instáveis dele, sob o argumento de que recursos financeiros não deveriam permanecer ociosos. Ao fixar o olhar nas informações do condomínio Jardim Europa na tela do tablet, senti um profundo arrepio e uma intuição preocupante. Se o endereço que Fábio nos indicasse para a visita no dia seguinte correspondesse exatamente àquela localização, aquela história de conquista patrimonial deixaria de ser apenas uma mentira de ostentação vaidosa e passaria a representar uma articulação fraudulenta de grandes proporções. E eu seria obrigada a esclarecer se o objetivo real de minha sogra e do meu cunhado era apenas se apropriar de nossos R$ 200 mil, ou se eles planejavam algo ainda mais prejudicial à nossa estabilidade financeira. No dia seguinte, pontualmente às 15h, Renato e eu nos deslocamos até as coordenadas geográficas enviadas por Fábio para o encontro de visitação. Busquei manter uma postura serena durante o percurso, mas a ansiedade acelerava meus batimentos cardíacos. À medida que nos aproximávamos das imediações do condomínio Jardim Europa, reconhecendo a arborização característica das vias de acesso, o estabelecimento comercial da esquina e a estrutura cinza de controle de portaria, a confirmação de minhas suspeitas tornou-se inevitável. Senti o estômago revirar diante daquela certeza geográfica. Aquele condomínio residencial de alto padrão abrigava exatamente a unidade de apartamento privativo que meus pais haviam me doado com tanto carinho e que atualmente gerava o rendimento mensal de R$ 5.000. Olhei para Renato ao parar o veículo diante do controle de acesso, buscando identificar qualquer sinal de percepção de sua parte. Mas ele manteve-se perfeitamente calmo ao retirar o cinto de segurança e descer do carro, demonstrando agir como se estivéssemos realizando uma visitação imobiliária comum. Antes que eu pudesse manifestar qualquer comentário reservado, avistei Dona Lourdes acenando entusiasticamente de perto da portaria principal. Ela vestia um elegante conjunto social, azul claro de alfaiataria fina, exibia um colar de pérolas marcante e brincos dourados chamativos, acompanhada por Fábio, que trajava uma camisa social branca, alinhada
e sapatos de couro reluzentes, gesticulando com o controle de alarme do carro utilitário para emitir sinais sonoros constantes. O comportamento espalhafatoso dele indicava o claro desejo de se fazer notar como morador ou proprietário de destaque perante a vizinhança e a equipe de segurança do condomínio. Ao nos aproximarmos, minha sogra fez questão de declarar em tom elevado para o funcionário da portaria escutar: "Estes são o meu filho engenheiro de obras e a minha nora de alta formação. Viemos realizar a vistoria do novo apartamento de luxo que o meu filho caçula acabou de adquirir neste condomínio de prestígio." O porteiro limitou-se a assentir com educação e liberar a passagem, mas senti um profundo constrangimento diante daquela necessidade excessiva de ostentar conquistas não comprovadas. Fábio aproximou-se batendo amigavelmente nas costas de Renato. "Vocês chegaram no horário exato de nossa vistoria. Essa unidade foi obtida por mim através de uma negociação exclusiva de cotas internas de mercado, que exigi rapidez para fechar antes que outros investidores assumissem o negócio." Renato esboçou um sorriso discreto e respondeu com serenidade: "Parabéns pela agilidade. Hoje teremos a oportunidade de conhecer de perto a qualidade desse seu novo investimento imobiliário." Aquela resposta dele me deixou intrigada. Eu não conseguia decifrar se ele estava deliberadamente alimentando o teatro de Fábio ou se mantinha aquela postura calma por outra estratégia pessoal de conduta. Caminhamos pelo hall social de entrada do edifício de alto padrão. Dona Lourdes gesticulava e comentava em tom elevado para atrair a atenção dos moradores que aguardavam os elevadores. Este condomínio apresenta uma infraestrutura de segurança admirável, com moradores de excelente nível sociocultural. Sempre orientei meus filhos de que o crescimento profissional exige estarmos inseridos em ambientes dignos e de alto padrão, como este que o Fábio conquistou. Fábio complementava os discursos da mãe com arrogância. A unidade possui cerca de 90 metros quadrados, com excelente ventilação e incidência de iluminação natural, mobiliário de alto padrão instalado e preço de mercado estimado em R$ 1.200.000. Obtive condições exclusivas na transação direta com o investidor anterior e tenho certeza de que o valor do imóvel saltará para R$ 1.500.000 em poucos meses devido à valorização da região. Renato, garanto que o seu aporte nessa cota comercial trará retornos financeiros admiráveis para a família. Perguntei em tom calmo e direto. A escritura definitiva do imóvel e os registros de propriedade já foram lavrados em seu nome no cartório de registro de imóveis, Fábio? O questionamento fez os passos dele hesitariam por uma fração de segundo, mas ele respondeu rapidamente com desdém. Trata-se de uma transação recente de mercado de alto nível, Isadora. Os trâmites de transferência de titularidade e documentação exigem prazos específicos de cartório. Não estamos tratando de uma transação comum de feira de bairro, onde as coisas se resolvem de forma simplificada. Dona Lourdes interveio de imediato com severidade direcionada a mim. Pessoas de visão empresarial realizam transações com base na credibilidade e nos contatos estratégicos de mercado, Isadora. Exigir documentos cartoriais e garantias formais de forma imediata dentro da própria família demonstra uma enorme mesquinhez e falta de confiança no sucesso do seu próprio cunhado. Mantive o silêncio para evitar discussões naquele ambiente público. A afirmação de que negócios de grande porte eram conduzidos com base em credibilidade informal soava ridícula e perigosa, revelando a clara intenção de evitar a apresentação de documentos legítimos de propriedade imobiliária. O elevador parou no andar correspondente e as portas se abriram para um corredor com revestimento cinza e iluminação suave de arandelas.
Fábio liderou o caminho com passos decididos e confiantes. Dona Lourdes sorria de forma vitoriosa, lançando-me olhares que buscavam demonstrar superioridade e cobrar admiração. Paramos diante da porta da unidade e senti uma forte palpitação ao identificar exatamente o número do meu apartamento privativo. Fábio digitou a senha de acesso na fechadura eletrônica com agilidade. O sinal sonoro indicou a liberação da tranca e ele abriu a porta com imponência de proprietário, gesticulando para entrarmos. Sejam bem-vindos à minha nova conquista de vida. Somente aqueles que possuem coragem e visão de futuro conseguem realizar investimentos com esse nível de sofisticação. Dona Lourdes entrou no apartamento com um semblante radiante e vitorioso, dirigindo-se a mim com empáfia. Observe cada detalhe deste espaço e aprenda, Isadora. Uma mulher que de fato apoia e traz prestígio para a família do marido, se orgulha de ver as conquistas de casa, em vez de passar os dias guardando economias de forma egoísta e trabalhando apenas por estabilidade salarial comum, de emprego burocrático. Permaneci na entrada do imóvel com a respiração suspensa diante daquela situação inacreditável. O interior do apartamento apresentava exatamente a mesma disposição e mobília que eu havia selecionado com tanto esmero durante a decoração. As cortinas cor de creme de caimento perfeito, o aparador de madeira nobre posicionado na lateral da sala e a mesa de jantar de 6 lugares de madeira maciça próxima à cozinha. Tudo pertencia ao meu patrimônio privativo doado por meus pais. E ali estavam minha sogra e meu cunhado, ocupando indevidamente o meu imóvel de alto padrão e utilizando o meu próprio patrimônio como palco de uma farsa para me humilhar perante os outros e me forçar a transferir 200 mil de nossas economias para os negócios escusos deles. Senti uma profunda indignação subir pelo peito e estive prestes a revelar a propriedade legítima do imóvel para encerrar aquela mentira, mas Renato segurou meu punho com suavidade e firmeza. Ele me lançou um breve olhar de serenidade, transmitindo silenciosamente a mensagem de que eu deveria conter a minha reação por mais algum tempo. Contive minhas palavras a muito custo. Fábio e Dona Lourdes caminhavam pelo apartamento tecendo comentários pretensiosos sobre a decoração instalada, desprovidos de qualquer constrangimento ético perante as suas próprias mentiras familiares. Caminhei em direção à lateral do móvel da televisão e identifiquei exatamente a pequena ranhura na pintura da parede que havia sido registrada pelo prestador de serviço de montagem durante a vistoria inicial da entrega do imóvel pela imobiliária. Aquele pequeno detalhe técnico, imperceptível para visitantes comuns, funcionava como uma prova incontestável de que aquela unidade imobiliária era de minha exclusiva propriedade legítima. Dona Lourdes, alheia ao meu silêncio reflexivo, aproximou-se do sofá de couro e acariciou o encosto com satisfação. Este mobiliário de alto padrão foi encomendado sob medida pelo Fábio, diretamente de um fornecedor de prestígio da O Capital, custando uma pequena fortuna de mais de 50 mil reais. Eu sempre afirmei que o valor de um imóvel se revela na qualidade dos detalhes instalados por moradores de bom gosto perante as visitas importantes. Senti um profundo asco diante da naturalidade com que ela inventava valores e origens para móveis que eu mesma havia comprado em uma liquidação de showroom de fábrica de nossa região por uma fração daquele montante mencionado. Fábio aproximou-se da varanda e gesticulou em direção à vista externa do residencial. Esta orientação solar garante uma ventilação constante e agradável para a sala, tornando o ambiente extremamente sofisticado para reuniões de negócios de alto padrão com investidores. O Renato, com sua visão técnica de engenharia, certamente compreende o valor comercial de estabelecermos um escritório de representação de prestígio neste local.
O seu aporte financeiro na nossa cota familiar garantirá lucros expressivos para todos nós. Olhei para o meu marido, desejando intimamente que ele colocasse um fim definitivo àquele teatro de mau gosto de uma vez por todas. No entanto, Renato surpreendeu-me ao esboçar um sorriso tranquilo e comentar de forma amigável com Fábio: a unidade realmente apresenta excelentes diferenciais imobiliários. Se decidirmos realizar essa parceria financeira familiar, como pretendem registrar formalmente a nossa participação societária na titularidade deste imóvel? Senti o meu chão sumir com aquela pergunta. Encarei meu marido com incredulidade e decepção. Eu não conseguia aceitar que Renato estivesse de fato cogitando aquela transação financeira, ignorando todas as evidências de fraude imobiliária apresentadas pelo irmão sob pressão de Dona Lourdes. Minha sogra manifestou grande entusiasmo com a abordagem técnica de Renato, aproximando-se com o semblante dócil. Essa é a postura madura de um filho inteligente e bem-sucedido nas decisões, Renato. Questões de registro formal e titularidade não devem criar barreiras entre irmãos de sangue de nossa família. O Fábio se encarregará de distribuir os lucros do projeto de forma justa e equilibrada com vocês, poupando-nos de burocracias burocráticas que só servem para desgastar a harmonia do lar. Sorri com amargura e indaguei diretamente a ela: e se porventura ocorrer alguma complicação jurídica ou financeira nos negócios de Fábio no futuro, quem assumirá a responsabilidade legal pelos recursos aportados sem qualquer contrato formal de garantia, Dona Lourdes? A fisionomia de minha sogra fechou-se imediatamente de forma irritada perante o questionamento técnico. Lá vem você, novamente com suas desconfianças burocráticas e falta de afeto familiar, Isadora. Você está inserida na nossa família há 5 anos e ainda mantém essa postura fria e desconfiada de tratar seu cunhado como se fosse um estranho com intenções desonestas? Fábio, percebendo que a cobrança de Isadora gerava um clima tenso, sentou-se no sofá de forma ofendida e sugeriu com desdém: se a Isadora manifesta tamanho receio em realizar a transferência de recursos diretamente para a minha gestão comercial, façam o repasse do montante do aporte para a conta da nossa mãe. Ela poderá atuar como intermediária de confiança do negócio da família e, após a consolidação das cotas, realizarei o retorno dos lucros de forma regular para vocês, eliminando qualquer motivo de desconfiança. Renato assentiu com a cabeça de forma pensativa, caminhando calmamente pela sala, de estar até se posicionar ao lado da porta de entrada, fixando os olhos na fechadura eletrônica instalada no portal. Acompanhei os movimentos dele com extrema atenção e ansiedade. De repente, ele se voltou para Fábio e perguntou, com tranquilidade e sutileza: apenas por curiosidade, Fábio, se este apartamento de luxo foi adquirido de forma legítima por você, de um investidor de mercado, por qual razão a senha configurada de acesso à fechadura eletrônica corresponde exatamente à data de nascimento de minha esposa Isadora? O silêncio que se instalou na sala de estar foi imediato e ensurdecedor. O semblante vitorioso de Fábio desmoronou na mesma hora, enquanto Dona Lourdes paralisou com as mãos suspensas sobre a poltrona, empalidecendo de forma visível ao perceber a gravidade do questionamento técnico do filho mais velho. Fábio buscou conter o nervosismo evidente com uma risada forçada e sem graça. Que coincidência incrível, Renato. Trata-se de uma mera casualidade de numeração de acesso. Escolhi essa combinação de dígitos por considerá-la de fácil memorização para as minhas vistorias semanais no imóvel de luxo. Dona Lourdes apressou-se em secundar a justificativa do filho caçula. Exatamente. Meu filho, combinações numéricas simples são frequentemente utilizadas por proprietários em todo o mercado imobiliário.
não há qualquer razão para buscar interpretações conspiratórias ou desconfianças sobre uma coincidência menor. Permaneci em silêncio, sentindo o meu coração pulsar de forma acelerada na sala de estar do meu próprio apartamento privativo. Compreendi naquele exato momento de tensão que Renato não estava alheio às fraudes da mãe e do irmão. Ele vinha conduzindo a situação de forma estratégica para expor as mentiras de Fábio a partir de suas próprias atitudes e reações em público. A revelação da farsa estava apenas se iniciando perante todos nós. Ao sairmos do condomínio Jardim Europa, mantive uma postura silenciosa e reflexiva. Dona Lourdes e Fábio nos acompanharam até o saguão dos elevadores, com discursos insistentes sobre a importância de realizarmos a transferência de recursos o quanto antes para não perdermos a oportunidade do negócio imobiliário de luxo. Fábio exclamava entusiasmado: "Não posterguem a decisão do aporte financeiro, Renato. Estou mantendo essa cota exclusiva de mercado reservada apenas por consideração de sangue, mas há outros interessados externos pressionando para assumir a vaga." Dona Lourdes me dirigiu um olhar intimidador, acompanhado por uma voz suave. "Isadora, uma mulher inteligente, sabe quando apoiar as decisões financeiras do marido para trazer prestígio e união para a família do parceiro, em vez de criar barreiras burocráticas que no futuro trarão arrependimentos." Limitei-me a assentir com a cabeça, sem formular respostas. As portas do elevador fecharam-se de forma suave, isolando os rostos ansiosos e dissimulados de minha sogra e do meu cunhado no corredor do edifício de alto padrão. O silêncio no interior do elevador era quebrado apenas pelo ruído mecânico da descida e pela minha respiração acelerada devido ao estresse enfrentado. Renato mantinha-se calmo ao meu lado, sem proferir comentários. Ao entrarmos no veículo no estacionamento do condomínio residencial, fechei a porta com firmeza e me voltei para ele, sem conseguir conter a indignação. "Você realmente considerou agradável aquela encenação na sala de estar? Viu a sua mãe e o seu irmão ocuparem indevidamente o meu apartamento privativo, inventarem valores milionários fictícios para móveis que eu mesma comprei e tentarem usar o meu próprio imóvel de alto padrão como isca para extorquir 200 mil de nosso orçamento de anos. E mesmo assim, continuou conversando de forma amigável com eles sobre as cotas?" Renato permaneceu com as mãos no volante, sem ligar o veículo imediatamente, ajustando o celular no suporte de painel e se voltando em minha direção com um olhar acolhedor e resoluto. "Peço desculpas sinceras por ter submetido você a esse constrangimento no apartamento, Isadora. Mas se eu tivesse interrompido a encenação deles de forma imediata lá dentro, eles teriam negado tudo alegando tratar-se de um desentendimento. Minha mãe usaria o argumento do choro familiar para nos rotular como mesquinhos e não teríamos nenhuma prova material incontestável de sua má fé perante os familiares." Antes que eu pudesse argumentar, ele acionou uma gravação de áudio em seu celular. A voz nítida de Fábio ecoou no alto-falante do carro em tom de conspiração. "Não se preocupe, mãe. Vamos alugar aquela unidade mobiliada de luxo por apenas alguns meses e utilizá-la para convencer o Renato e a Isadora de que consolidei um grande investimento imobiliário. A Isadora é técnica e detalhista com finanças, mas ao ver a estrutura de alto padrão instalada de perto, perderá as desconfianças e autorizará o repasse de capital de 200 mil de suas contas. Ela detesta ser taxada de sovina pela senhora." Em seguida, a voz de Dona Lourdes respondeu com desdém e frieza: "Você precisa saber explorar o orgulho dela, Fábio. A Isadora é orgulhosa e não tolera
críticas sobre sua generosidade familiar perante os parentes. Se ela demonstrar hesitação, farei o drama de que ela prejudica o futuro do próprio cunhado de sangue, e o Renato acabará cedendo à pressão das minhas lágrimas familiares, como sempre faz. Escutar aquelas declarações calculadas de minha própria sogra me causou uma profunda decepção e indignação moral na cabine do veículo. Toda aquela falsa afetividade e preocupação com a harmonia do lar revelou-se um plano frio de extorsão financeira previamente estruturado contra o nosso orçamento de anos de esforço de trabalho. Renato esclareceu que Fábio havia acionado acidentalmente a ligação por chamada de voz de seu celular dias atrás durante a conversa com a mãe, permitindo que ele registrasse toda a gravação do plano de fraude familiar. Ao receber esse arquivo de áudio, decidi fazer contato direto com a Juliana, a corretora de imóveis que gerencia a locação do seu apartamento no Jardim Europa de forma reservada para entender as movimentações no local. Ele me exibiu capturas de tela de mensagens de texto onde Juliana confirmava que o contrato de locação em nome da Sra. Ivone de Souza havia sido realizado com garantias financeiras suspeitas de mercado. A Juliana identificou que a Sra. Ivone de Souza é proprietária de uma pequena casa de penhores e adiantamentos financeiros informais em um bairro comercial da cidade, atuando frequentemente como intermediária de locações e contratos de gaveta para indivíduos com restrições severas de crédito ou histórico de fraudes fiscais. Renato apontou para o número de contato do fiador no documento de locação. Este número de contato registrado no processo pertence a uma linha secundária, utilizada por Fábio para divulgar suas vendas comerciais de tecnologia na internet. Foi ele quem estruturou toda a transação de locação do seu apartamento e de luxo, utilizando a Sra. Ivone de Souza como laranja para encobrir sua real identidade perante o nosso controle imobiliário. Senti um calafrio na espinha ao compreender a dimensão daquela fraude familiar. Fábio não estava apenas tentando obter os R$ 200 mil sob pretexto de uma cota de investimento de grande porte. Ele estava utilizando o meu apartamento privativo como um escritório fantasma de representação comercial para atrair outros investidores e familiares desavisados do nosso círculo próximo com promessas de lucros mirabolantes, expondo o meu patrimônio a graves riscos jurídicos. A Juliana me relatou que a portaria do condomínio registrou a circulação atípica de diversos indivíduos de fora, acompanhados por Fábio e Dona Lourdes, nas dependências do apartamento nos últimos dias, continuou Renato de forma séria. Suspeito que eles planejam estender essa fraude de captação de recursos para os demais parentes de nossa família de origem humilde no interior. A constatação de que minha sogra e meu cunhado pretendiam extorquir as economias de aposentadoria de tios e primos simples, usando o meu próprio apartamento privativo como cenário fotográfico de prestígio, despertou em mim uma profunda indignação moral e cívica. Temos o dever de conter esse plano de fraude de forma imediata, antes que terceiros de boa-fé sofram perdas irreparáveis por causa da ganância de Fábio, declarei com firmeza. Renato segurou minha mão com determinação. Nós faremos isso de forma estratégica e amparados pela lei. Isadora. Obteremos todas as provas materiais necessárias para desmascarar a farsa deles de forma documentada perante todos os familiares de sangue, impedindo que usem o argumento da união do lar para se esquivarem das responsabilidades legais de suas ações. Apoiei a decisão do meu marido, ciente de que a partir daquele momento nós assumiríamos a condução daquela situação familiar de forma resoluta e justa. Nos dias que se sucederam ao almoço de domingo, Fábio intensificou os contatos telefônicos e as mensagens de texto em tom de cobrança e urgência, alegando que
O prazo de reserva de sua suposta cota imobiliária de luxo estava expirando e que a ausência do repasse do aporte traria graves prejuízos comerciais à sua imagem de empresário perante os parceiros de mercado de grande porte. Limitei-me a arquivar cada comunicação sem emitir respostas imediatas de nossa parte. Ao final da semana, fomos convocados por Dona Lourdes para comparecer a um almoço de domingo em homenagem à memória do falecido pai de Renato II. Trata-se de uma data de grande relevância espiritual e tradicional para a família dele, reunindo anualmente tios, primos e amigos próximos de sua cidade natal em uma grande recepção familiar marcada pela lembrança do patriarca da família. Dona Lourdes utilizava habitualmente esses almoços de homenagem para demonstrar sua presteza e liderança doméstica perante os parentes mais simples do interior. No entanto, eu sabia que a escolha daquela data solene seria utilizada de forma estratégica por ela para nos impor um constrangimento público ainda maior diante de todos os convidados para forçar a assinatura do nosso aporte financeiro de R$ 200 mil na mesa principal do evento. Ao chegarmos à residência de Dona Lourdes, deparamo-nos com o pátio repleto de familiares conversando em tom descontraído. Fábio circulava entre as mesas dos parentes de forma arrogante, vestindo camisas de marcas importadas e exibindo celular como se estivesse coordenando transações de milhões no mercado imobiliário com investidores de grande porte do condomínio Jardim Europa. Após a celebração da homenagem familiar à memória de meu falecido sogro, com a devida solenidade de discursos e orações tradicionais, Dona Lourdes direcionou todos os presentes à mesa principal de refeições do salão doméstico. Logo após o término do almoço festivo, ela retirou de uma pasta plástica um documento intitulado Acordo de Mútuo e Suporte Familiar 2 e o depositou com solenidade sobre a mesa de jantar diante de todos os familiares do interior. Isadora, meu filho Renato, peço que realizem a assinatura deste termo formal de cooperação financeira familiar hoje mesmo para formalizarmos a participação de vocês na cota de investimentos do Fábio, declarou Dona Lourdes em tom elevado para que todos os tios e primos presentes escutassem de forma clara na mesa principal. Trata-se de um excelente projeto imobiliário de alto padrão que trará grandes benefícios para toda a nossa linhagem. E o apoio de vocês como irmãos mais velhos bem-sucedidos é um dever de consideração e generosidade com o crescimento do Fábio. Analisei o documento de forma técnica e fria. Tratava-se de um termo genérico, sem qualquer validade jurídica real de mercado, redigido de forma imprecisa para caracterizar a nossa transferência de R$ 200 mil como doação voluntária e incondicional de suporte familiar de longo prazo para fins de desenvolvimento comercial privado de Fábio, desprovido de qualquer cláusula de devolução dos aportes, prazos de vencimento ou indicação de garantias imobiliárias reais de nossa parte. Perguntei em tom calmo e audível para todos na mesa principal. Dona Lourdes, por qual razão este documento não apresenta as garantias imobiliárias do apartamento do condomínio Jardim Europa mencionadas anteriormente pelo Fábio? Se estamos tratando de uma parceria comercial de R$ 200 mil de nossas economias de anos, as especificações técnicas da unidade, certidões de ônus e prazos de retorno da rentabilidade devem constar de forma explícita nas cláusulas contratuais por questões de segurança de ambas as partes. O semblante de Dona Lourdes mudou de imediato para uma expressão de profunda indignação dramática perante os parentes simples do interior, que acompanhavam a conversa com apreensão. Vejam só a mesquinhez e a frieza de Isadora diante da nossa própria família de sangue em um dia tão solene de homenagem à memória do meu falecido marido.
O Fábio está oferecendo uma oportunidade de ouro de crescimento imobiliário de luxo para a família e sua cunhada de alta formação. Insiste em nos tratar com desconfianças burocráticas e exigências de cartório, como se fôssemos fraudadores de mercado. Tia Teresa, uma senhora simples que residia em uma chácara no interior e havia vendido recentemente uma pequena gleba de terra para garantir seus recursos de aposentadoria de velhice, manifestou-se com preocupação diante das palavras de Dona Lourdes. Isadora, minha filha. A Lourdes me explicou que o Fábio está coordenando um projeto imobiliário de alto padrão, de excelente retorno financeiro e que ela mesma já aportou suas economias no negócio. Eu estava planejando transferir os meus 100 mil da venda da terra para o Fábio, gerenciar nesta semana, para me ajudar a ter uma renda mensal digna na velhice. Você acha que há riscos reais nessa transação? Guto, Fábio demonstrou irritação imediata com a pergunta de tia Teresa, batendo com firmeza na mesa e me encarando com agressividade. A Isadora adota essa postura fria e desconfiada por puro egoísmo conjugal de querer manter todos os recursos sob seu controle financeiro exclusivo. Se você manifesta tamanho receio em apoiar os projetos de sua família de sangue, Isadora, assine o documento transferindo as garantias imobiliárias de nossa unidade do Jardim Europa de forma direta para o Renato gerenciar. Caso contrário, estará comprovando o seu desrespeito definitivo com todos os presentes aqui neste almoço solene. Renato tomou o documento de acordo de mútuo em suas mãos, analisou as cláusulas informais de forma calma e comentou com Fábio com serenidade na mesa, o de jantar. Se você tem absoluta convicção na solidez desse investimento imobiliário de luxo e na propriedade legítima daquela unidade do Jardim Europa, registre de próprio punho neste documento uma cláusula de garantia real, declarando que, na hipótese de inadimplemento de devolução dos aportes ou ausência de lucros no prazo acordado de 3 meses, nós assumiremos a posse e propriedade imediata daquela unidade de apartamento de R$ 1.200.000 para a liquidação dos valores devidos. Fábio sentiu-se encurralado perante a cobrança técnica de Renato, diante de todos os tios e primos que aguardavam sua atitude firme de empresário de sucesso. Levado pela vaidade e pelo orgulho de demonstrar autoridade, ele puxou o documento e redigiu de próprio punho a cláusula de garantia imobiliária real, vinculando o apartamento do Jardim Europa ao nosso aporte financeiro de R$ 200.000, assinando o termo em seguida perante as testemunhas presentes na mesa de jantar. Após a assinatura de Fábio, abri o aplicativo bancário em meu celular e realizei uma transferência simbólica de R$ 2.505 para a conta bancária dele, fazendo questão de inserir no campo de identificação de transação exatamente os termos de referência técnica. Adiantamento de aporte de cota familiar sob garantia imobiliária real da unidade do condomínio Jardim Europa por Fábio de Souza. Exibi a confirmação da transação para o meu cunhado e declarei perante todos os presentes na mesa de jantar que o processo financeiro formal de nossa parte havia sido iniciado com garantias reais comprovadas. Durante a semana, fomos contatados de forma urgente por Juliana, a corretora de imóveis de nossa confiança, que nos relatou que a administração do condomínio Jardim Europa havia registrado um grave desentendimento envolvendo Fábio e credores informais nas dependências do meu apartamento privativo, exigindo nossa presença imediata no local para evitar problemas com a segurança do condomínio. Deslocamo-nos com urgência até o local acompanhados por nosso amigo e advogado, Dr. Maurício, munidos de toda a documentação original de propriedade legítima do imóvel e dos arquivos de áudio das gravações de segurança da entrada. Ao chegarmos ao hall do andar do apartamento, deparamo-nos com uma cena de grande tumulto.
Fábio estava encurralado contra a parede por dois cobradores de postura agressiva que exigiam a quitação de débitos vencidos com ameaças de retenção de bens de luxo, acompanhados por Dona Ivone de Souza, a locatária nominal do imóvel que gerenciava a casa de penhores no bairro comercial. Dona Lourdes chorava de forma desesperada na entrada do apartamento, apelando para os vizinhos não acionarem a segurança do condomínio. Ao avistar a nossa chegada, Dona Ivone de Souza voltou-se em nossa direção com aspereza. Esta senhora e este jovem alugaram este imóvel, utilizando as minhas referências comerciais como garantia informal. E agora descobri que o Fábio acumulou uma dívida vencida de mais de 300 mil de adiantamentos financeiros comigo, oferecendo este apartamento de luxo mobiliado como garantia real de pagamento do débito. Exijo a quitação imediata dos valores devidos ou realizarei a remoção de todos os móveis de alto padrão instalados nesta unidade. Hoje mesmo, Dona Lourdes correu em nossa direção com o semblante desfeito de pânico. Renato, Isadora, por favor, façam o repasse dos 200 mil imediatamente para estes senhores, para evitar que o seu irmão caçula seja exposto à polícia militar e perca todos os seus bens de prestígio perante a sociedade. Vocês têm o dever moral de proteger o nome de nossa família. Renato adentrou o apartamento mobiliado de forma calma e determinou a entrada de nosso advogado Dr. Maurício e dos profissionais de segurança do condomínio para isolar a área de conflito na sala de estar. Ele se voltou para os credores informais e declarou com firmeza e autoridade técnica: esta unidade imobiliária de alto padrão situada no condomínio Jardim Europa pertence de forma legítima e exclusiva à minha esposa Isadora, por doação de patrimônio privativo de seus pais, conforme certidão de matrícula imobiliária original que apresentamos aqui. Ninguém nesta família de origem de meu pai possuía autorização legal ou direito de propriedade para ofertar este imóvel como garantia de empréstimos informais ou contratos de gaveta de Fábio. A revelação jurídica da real propriedade do imóvel de luxo fez um silêncio estarrecedor tomar conta de toda a sala de estar. Dona Ivone de Souza analisou os documentos imobiliários originais apresentados por Dr. Maurício e percebeu que havia sido vítima de uma fraude de representação comercial por parte de Fábio, que havia se apresentado falsamente como proprietário da unidade, mobiliada de alto padrão para obter as linhas de crédito informais na casa de penhores. Dona Lourdes paralisou na sala de estar, encarando Fábio com uma fisionomia de profunda decepção e desespero ao compreender que o filho primogênito perfeito havia forjado toda a história de sucesso empresarial e utilizado as próprias economias da mãe e a reputação familiar para sustentar suas fraudes financeiras na capital. Tia Teresa, que havia sido comunicada por Renato e comparecido ao condomínio, acompanhada por tio Valdir para verificar o andamento dos negócios de Fábio, entrou no apartamento e deparou-se com o cenário de cobranças e farsa exposto na sala de estar. Ela segurou sua bolsa com as mãos trêmulas e perguntou a Fábio, com lágrimas escorrendo pelo rosto: Fábio, você teve a coragem de usar as minhas economias de aposentadoria da venda da terra do interior para sustentar essas suas mentiras luxuosas na capital? Tio Valdir, demonstrando imensa indignação com as mentiras do sobrinho, depositou sobre a mesa de jantar um documento de nota promissória informal de R$100.006, contendo uma assinatura falsificada grosseiramente em nome de meu marido Renato, como suposto avalista do empréstimo de Fábio perante as cooperativas de crédito do interior. O Fábio me convenceu a transferir os recursos da família, afirmando que o Renato, com sua excelente reputação de engenheiro de obras da construtora, assinava a responsabilidade pelo pagamento dos aportes do projeto imobiliário de luxo do Jardim Europa,
exclamou o tio Valdir com a voz trêmula de decepção perante todos na sala de estar do apartamento. Agora, compreendo que fomos vítimas de uma fraude inaceitável de falsificação de assinatura por parte do nosso próprio sobrinho. Fábio desabou em prantos no sofá do apartamento privativo de Isadora, sem conseguir formular qualquer linha de defesa ou justificativa diante de tantas evidências documentadas e depoimentos de familiares de boa-fé reunidos na sala de estar. Toda a sua encenação de sucesso imobiliário ruiu perante as reais obrigações financeiras assumidas ilegalmente. Sob a coordenação jurídica de nosso advogado Dr. Maurício, as responsabilidades de Fábio foram devidamente formalizadas de forma individualizada perante os credores e familiares lesados. Ele foi obrigado a assinar termos formais de confissão de dívida e compromisso de quitação de débitos sem qualquer envolvimento ou garantia de nosso patrimônio privativo. O carro utilitário alugado e seus pertences pessoais de marcas caras foram devolvidos para amortizar parte das obrigações contratuais com Dona Ivone de Souza. Renato providenciou a quitação amigável das taxas e despesas remanescentes de manutenção da unidade imobiliária com a administração do condomínio Jardim Europa para restabelecer a segurança e a privacidade do nosso imóvel privativo de alto padrão, encerrando em definitivo a locação com Dona Ivone de Souza. Dona Lourdes, visivelmente abatida e desprovida de sua antiga arrogância social perante a vizinhança, aproximou-se de mim com lágrimas nos olhos na saída do condomínio Jardim Europa e pediu desculpas sinceras e profundas. Isadora, peço perdão de todo o meu coração pela minha ingratidão e por todas as palavras desrespeitosas que proferi contra você para defender as mentiras do Fábio. Você sempre foi a pessoa que agiu com integridade e nos protegeu da ruína completa. Hoje, acolhi as desculpas de minha sogra com respeito, mas mantive a firmeza necessária de conduta familiar. Dona Lourdes, a união familiar e a convivência saudável só voltarão a fazer sentido entre nós de agora em diante se houver o respeito definitivo aos limites e à privacidade do nosso lar. A mentira e a manipulação não encontrarão mais espaço em nossa convivência. Um mês após os eventos de cobrança no condomínio Jardim Europa, a rotina de nossa família de origem apresentava-se consideravelmente mais equilibrada e transparente. Fábio, destituído de sua falsa identidade de diretor empresarial de sucesso, passou a atuar como assistente de serviços de logística em uma transportadora sob supervisão rígida, com plano de descontos mensais em folha de pagamento coordenado de forma legal por Dr. Maurício, para honrar gradualmente os valores devidos à tia Teresa e aos demais parentes lesados do interior. Dona Lourdes adaptou-se a uma rotina de vida simples e condizente com suas reais possibilidades de recursos, deixando de frequentar ambientes de luxo que eram financiados por cartões adicionais e passando a valorizar o convívio sincero e as preparações caseiras simples durante os finais de semana com os filhos. Mantivemos o apartamento privativo do condomínio Jardim Europa sob gestão de locação imobiliária tradicional, aplicando critérios contratuais rigorosos e vistorias detalhadas de conformidade para garantir a segurança e a valorização do patrimônio doado por meus pais. A reforma da nossa casa e a resolução estratégica daquela fraude imobiliária representaram muito mais do que a preservação de ativos financeiros de nossa família de Isadora e Renato. Foi o marco definitivo para a construção de uma convivência baseada no respeito, na clareza de limites saudáveis e na dignidade de nossas escolhas diante de qualquer adversidade familiar. Compreendemos de forma madura que o verdadeiro afeto de um lar não necessita de encenações ou mentiras de status para se manter firme, mas sim da integridade e da retidão